E olha, tem uma nova frente fria avançando sobre o sul e por isso tem previsão de tempestades para algumas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já aqui no Sudeste, o frio começa a perder força. Então, quem chega para trazer mais detalhes para a gente é o sócio-diretor e meteorologista da Natus, o Alexandre Nascimento. Boa tarde, Alexandre. Na verdade, Notus, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. O que a gente pode dizer, principalmente para a região sul, né? A gente tem acompanhado com tanta atenção o que acontece por lá, são muitos municípios atingidos, mortes também já registradas, e agora esse anúncio dessa nova frente fria, né? Olha, esse novo sistema que está por lá, ele vai se deslocando principalmente pelo extremo norte do estado gaúcho e, sobretudo, sobre Santa Catarina e o Paraná. O grande problema do Rio Grande do Sul é que, né, choveu bastante, como mostrou as imagens aí, e os rios lá, eles têm a queda, né, até com que toda essa água que caiu vá para o oceano, a altura de queda é muito pequena. Então, a velocidade de escoamento, né, ela é diferente, como, por exemplo, quando acontece uma chuva dessa magnitude em outras regiões do país. Então, esse é o grande problema. A boa notícia, né, é que assim, voltou a chover, não é uma chuva tão intensa quanto a ocorrida na semana passada, tá? E ela deve se deslocar principalmente pelo extremo norte do estado e sobre os demais estados do sul. Então, essa área aí, por exemplo, a região de Santa Maria, fica bem no centro do estado, na semana passada registrou mais de 300 milímetros, né? Essa semana, por exemplo, essa região, especificamente falando, mal deve chover. Então, a quantidade da chuva e o locacional vai ser bem diferente. Pois é, o problema, né, Alexandre, é que o solo encharcado, né, já deixa realmente a gente mais em alerta, porque qualquer chuva pode causar aí mais problemas para a população, principalmente as que vivem em áreas de risco, né? Exato, né? O Rio Grande do Sul, nós temos um colega que trabalha aqui com a gente, que ele é gaúcho, né? E é uma coisa até curiosa, quando você viaja o país, né, por exemplo, para atender o setor agrícola, em todos os estados onde o agro é muito forte, normalmente quem está tocando, né, o barco é o gaúcho. O que acontece, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele está sujeito a todo tipo de intempéries, seja o excesso de chuva, seja o excesso de seca, seja o frio intenso, seja o calor intenso. Então, assim, é tudo muito intenso, né? E isso potencializado ainda pelas mudanças climáticas termina, né, proporcionando essas imagens que a gente está vendo aí, né, que nem choveu, foi um volume de chuva muito inferior ao ano passado, mas já é o suficiente, né, como vocês acabaram de falar aí, de noticiar, 5 mortes e essas imagens que a gente está vendo aí na tela. Pois é, Alexandre, inclusive preocupação com geada, né, em áreas produtoras. Muitos produtores ficam atentos a isso e, claro, sofrendo os prejuízos também. Vão chegar agora imagens para a gente, ao vivo, da capital paulista, né, porque a gente mencionou que na região sudeste o frio ia começar a dar uma trégua, né? O que a gente pode dizer para os moradores de São Paulo? Olha, vamos lá. Em se tratando de produção agrícola, o frio dá uma trégua de fato, né? A gente sai desse limiar. Normalmente o que acontece, né? A geada ela ocorre quando a temperatura ela chega a mais ou menos 2 metros de altura ao nível de 4 graus. E aí, normalmente na relva, ou seja, ali nos primeiros centímetros de solo, a temperatura chega a valores negativos e você tem aí o congelamento, né, do orvalho. E aí essas imagens que a gente mostrou agora há pouco. Isso deixa de existir nos próximos dias, tá? A temperatura de ontem para hoje já subiu bastante, até mesmo ali na região de Parelheiros, né? Que registrou 0,7 grau negativo ontem, hoje ficou na casa dos 3,5. Então é nesse ponto que eu quero chegar agora. A temperatura ela sobe, o frio diminui, mas isso não quer dizer que deixa de fazer frio. Então a população de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, né, vai continuar com temperaturas dentro de um padrão normal para a época do ano. O anormal, né, 2 exemplos de anormalidade. O anormal, esses últimos 2 dias, que foram muito mais frios do que o normal, e, por exemplo, o ano passado. O ano passado não teve frio. Tá? Então a gente fez uma matéria aqui
para o setor de varejo, né, focado lá atrás no Dia dos Namorados. Só para a gente ter uma ideia, o ano passado, no Dia dos Namorados, na cidade de São Paulo, a mínima foi de 18 e a máxima de 28 graus. Nesse ano, foi mínima de 9, máxima de 15. E a gente chegou ontem, né, na estação oficial que fica na Zona Norte, no Mirante de Santana, estação do Instituto Nacional de Meteorologia, a 6 graus e a menos 0,7, né, na região de Parelheiros. Então, só para a gente ver, né, como o clima, né, ele realmente está, né, com essas variações muito abruptas. E a expectativa de que a gente tenha esse ano um inverno de fato. O ano passado não tivemos, esse ano tem um inverno, e aí volta e meia vai dar essa esfriada violenta. Pois né? é. Podem contar com isso. Dados interessantes demais, né? Isso explica por que muita gente agora pôde usar a bota, tirar a bota do armário, tirar o casaco pesado do armário. Vamos agora com imagens ao vivo do Rio de Janeiro, imagens do streaming Earthcan. 26 graus, tá bonito por lá em Copacabana, hein, Alexandre? Pois é, né? Tempo firme, sol, né? Um sol para cada carioca. Agora as temperaturas, né? 26 graus, realmente é difícil, né? Eu até admiro quem está aí podendo curtir a praia, né? Nem pelo fato de estar de folga, mas pela coragem. Até porque o Rio de Janeiro tem né? Vamos dizer assim, entre aspas, um problema, né? A água do mar é muito fria. Então a gente tem 26 graus, o dia começou bem frio ainda, e a temperatura da água fica na casa aí dos 20 graus, a maior parte do ano. Então, realmente, né, uma imagem linda, mas tá bonita para ver daqui. Obrigada, viu, pelas informações. Foi legal demais contar com a sua análise aqui, a gente saber um pouco mais sobre o tempo. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima, Kelly.